Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Mota, professor de História do Colégio Estadual Pandiar Calógeras. Estou participando do episódio semanal do PodPend para falar sobre quem foi Pandiar Calógeras. Isso mesmo, quem foi a personalidade histórica que deu nome à nossa instituição. Algo que talvez muita gente não se atente quando participa, estuda, por exemplo, no colégio que eu trabalho, Pandiar Calógeras, e nunca se perguntou quem foi Pandiar Calógeras. Então, para aqueles que não sabem, Pandiar Calógeras, no caso João Pandiar Calógeras, ele nasceu no Rio de Janeiro, no dia 19 de junho de 1870. Ele era filho de Michel Calógeras e Júlia Rali Calógeras, tá? Descendentes de família grega, tá? Os antepassados de João Pandiar Calógeras, eles vieram da Grécia. Se eu não me engano, eles vieram na cidade de Corfu, tá? Na Grécia, onde nasceram aí o seu pai, no caso, a sua mãe também tem origem grega. Nas pesquisas não foi detalhado a localidade que ele nasceu, e depois a família veio para o Brasil, tá? Tanto que o avô do João Pandiar Calógeras, o avô era João Batista Calógeras, ele era formado em Direito, tá? Ele se radicou-se no Brasil em 1841, depois ele acabou exercendo algumas funções aqui no Brasil, tá? Ele foi nomeado professor, por exemplo, de História e Geografia do Colégio Pedro II, em 1851, e foi tornando-se, uma personalidade conhecida dentro da sociedade brasileira daquela época, tá? Depois vieram aí o seu pai, né? Enquanto criança, depois enquanto adulto, também se formou na área dos estudos, tá? O pai do João Pandiar Calógeras, o senhor Michel Calógeras, também deu base em seus estudos, se formou em engenharia, tá? E a mãe do Pandiar Calógeras, a senhora Júlia Rali Calógeras, também é uma mulher estudada, também tinha conhecimento, então isso facilitou na vida do João Pandiar Calógeras, que teve aí a sua vida como poucos jovens naquela época, né, só quem tinha condições, uma vida planejada para um desenvolvimento de estudo profissional mesmo, tá? Assim, aos 14 anos de idade, por exemplo, ele começou a ter aulas particulares com professores alemães. Pouco tempo depois disso, ele entrou para o Colégio Pedro II, completou o seu ensino secundário, tá? Aí ele fez ele ingressou, né, ao terminar o ensino secundário, ele ingressou na Escola de Minas Gerais de Ouro Preto, ou seja, ele se candidatou a estudar nessa instituição, conseguiu a vaga. Lá ele se formou em engenharia em 1890, aos 20 anos de idade. Depois disso, ele atuou em pesquisas geológicas, tá? Em Santa Catarina, em especial, com depósitos de manganês. E na vida pessoal, né, na sua vida sentimental, ele teve aí, iniciou-se um relacionamento com Elisa da Silva Guimarães, que era filha de um ministro do Supremo Tribunal Federal, João Caetano da Silva Guimarães, e sobrinha do escritor Bernardo Guimarães. Eles casaram, mantiveram esse relacionamento firme e vieram a casar-se em 1891, tá? Iniciada a sua vida profissional, João Pandiar Calógeras vai engarinhar para o campo político, tá? Ele inicia sua vida aí adulta em Minas Gerais, e lá por Minas Gerais mesmo ele se filia, né, ao Partido Republicano Mineiro, chamado de PRM, tá? Onde ele é eleito para várias legislaturas, ou seja, legislaturas, para aqueles que não sabem, são mandatos políticos, né? E ele vai exercer esses mandatos políticos entre 1897 e 1914, não intercalados, tá? Houve eleições que o João Pandiar ganhou, houve eleições que o João Pandiar Calógeras ele não ganhou, mas ele exerceu por muito tempo essa questão, essa legislatura, né? Nesses cargos que ele veio a se candidatar, tá? Também falando mais da vida política do João Pandiar Calógeras, ele integrou o Ministério da Agricultura, tá? Onde ele assumiu a pasta do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio entre 1914 e 1915,
tá? Também integrou no mesmo período, durante um mês, até acumulando as funções do Ministério da Agricultura, o Ministério da Fazenda também, tá? Onde permaneceu à frente das duas pastas. E depois disso ele foi efetivado no cargo. Além disso, compôs, no caso, o Ministério da Guerra, sendo o primeiro civil, ou seja, o primeiro não militar a ocupar a pasta. E tem uma curiosidade, né, na gestão dele no Ministério da Guerra, né, no Ministério da Guerra, como ministro da Guerra, ele modernizou, né, ele mesmo sendo civil, não sendo da área militar, ele via, vamos dizer assim, a precariedade do exército da época, né, das condições militares da época, e ele acabou modernizando e aperfeiçoando, tá? Ele liderou uma missão militar francesa, tá? Ele, nos anos 20, por exemplo, para trocar experiências. Aí ele notou, né, junto com as pessoas que trabalhavam com ele, que eles precisavam criar escolas militares, né, voltadas para a formação de uma tropa qualificada, material bélico também moderno, armas modernas, para que o exército brasileiro tivesse o de mais moderno dentro daquela época, lembrando que a conjuntura, né, dos anos 20 é pós-Primeira Guerra Mundial. Então, a sombra da Primeira Guerra Mundial, ela estava muito vigorosa dentro da mentalidade ocidental, né? Todos tinham medo que um novo conflito ocorresse em pouco tempo, tá? Além disso, ele também teve obras, né? Autor de vários trabalhos, tendo destaque o trabalho intitulado As Minas do Brasil e Sua Legislação, de 1904, que foi base para a Lei Calógeras, que ficou decretada, pelo decreto número 2.933, de 6 de janeiro de 1915. O que falava essa lei, esse decreto, né? Ela regulamentava a propriedade das minas, né? Por ele ser pesquisador, engenheiro, voltado para a área do solo, né? Ele verificou que qualquer mineral que fosse encontrado no subsolo, ele poderia ser extraído de forma... no caso, o terreno poderia ser desapropriado para a exploração desse mineral. E isso foi votado, isso foi uma política importante aí dentro daquela conjuntura da época, tá? E aí, continuando sobre a sua vida militar, né? Sobre a vida política, ele teve vários outros projetos, onde a gente pode resumir destacando que a sua vida foi basicamente aí entre a política, entre a melhoria para o Brasil, e leis sobre o que deveria ser importante para a nação em todos esses seus anos de governo. Não dá para citar todos, assim mesmo de forma resumida, mas o que a gente pode concluir, né, sobre a importância de João Pandiá Calógeras é que ele foi uma personalidade política influente na época em que viveu, né? Ele, como eu disse anteriormente, ele veio a falecer no ano de 1934, na cidade de Petrópolis, no dia 21 de abril daquele mesmo ano, tá? E ele aí é um das personalidades dentro da política do país naquela época, tá? É bom aprender um pouco sobre a história de personagens que não conhecemos, assim, muitos não conhecem quem foi João Pandiá Calógeras, se eu perguntasse aos meus alunos, a maioria não conhece, mas aí nesse momento nós estamos conhecendo quem foi João Pandiá Calógeras, a personalidade que deu o nome ao Colégio Estadual Pandiá Calógeras. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que tenham gostado, e na descrição desse episódio você vai encontrar os meus contatos nas redes sociais. Acesse lá. Um grande abraço e até a próxima.